vou falar uma coisa para edificar a vida do irmão. E assim, eu vou falando para edificar o mesmo. Né? Então, que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Amém? Amém. E vamos abrir as nossas Bíblias em Jó. Deus que não tem no capítulo 1. Amém. E vamos ler aqui. E assim, vamos fazer uma leitura que os irmãos também possam participar. Vou ler os versículos e assim os irmãos leiam outro. E vou ler o capítulo 1, do versículo 1 ao 12, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 montas de bois e 500 jumentos. E tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó chamava e santificava, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás, de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra, de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Respondeu Satanás ao Senhor, teme Jó a Deus, irmão? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na sua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Amém. Antes de eu começar a mensagem, eu vou estar indo louvar o Senhor comigo, amém? Já estou de adoração, porque o Espírito Santo vai presente aqui neste lugar. Por caminhos cheguei, aleluia. O cantar e o
Aleluia. Deus poderoso. Nós lemos aqui nesta noite, né, a palavra do Senhor, a respeito aqui da vida de Jó. Nós vemos aqui que Jó, ele era um homem íntegro, né, reto, e temia a Deus, e desviava do mal. Nós vemos aqui no versículo 1 ao versículo 5, e nós vamos ver que Jó, aqui, ele diz aqui a palavra do Senhor que possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Esse homem era maior do que todos os do Oriente. Quer dizer, Jó, ele era um homem muito rico, e tinha, né, filhos e filhas, e tinha uma família abençoada também. Nós vemos aqui que Jó, ele fala aqui que todos os dias ele colocava ali na presença do Senhor a sua família. Ele orava, né, e pedia a Deus, né, para abençoar a sua família, seus filhos. É isso que nós temos que estar fazendo também, estar orando, estar abençoando nossos filhos, nossa família, porque às vezes, muitas das vezes, irmãos, não é porque eles estão pecando, mas é porque nós temos que estar mesmo intercedendo, mesmo pela vida da nossa família. Aqui Jó, ele tinha por costume de fazer isso todos os dias. Na madrugada ele levantava e orava e pedia a Deus, para abençoar a sua família. Esse é o dever que nós temos, dever dos pais, para com os filhos, dever de nós estarmos intercedendo pela nossa família, porque nós sabemos que não é fácil, mas Jó, ele foi um homem a qual ele... Aleluia! Na presença do Senhor, ele era íntegro, reto, ele temia a Deus. Por ele temer a Deus, ele tinha esse costume de estar fazendo isso todos os dias. Mas, porém, um dia, Deus ali ele permitiu que Jó passasse por algumas provações. E essa provação foi que Jó, ele perdeu os seus bens, perdeu a sua família, mas em tudo isso, Jó, ele não vacilou contra o nosso Deus. Ele continuou ainda orando, continuou ainda com o Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, nós passamos por circunstâncias, por dificuldades, que nós pensamos, eu não dou conta, eu não consigo, mas nós não podemos pensar assim, nós não podemos pensar que a palavra negativa, nós temos que pensar positivo. Hoje eu estou passando por isso, eu estou passando por uma prova, eu estou passando por uma dificuldade, mas o Senhor é comigo. Eu tenho confiança que hoje eu estou assim, mas amanhã estarei melhor, porque aqui Jó, eles são um exemplo de vida para nós hoje. Para nós hoje, porque nós temos que confiar no nosso Deus, porque Jó ele passou por grandes provações, perdeu tudo que tinha, mas o Senhor foi com ele até o fim, E assim nós temos que Jó passou por prova, mas foi por permissão do Senhor, E aqui nós vemos que Satanás, ele é astuto, E quando ele foi aqui, e Deus permitiu a Satanás, que fala assim, no versículo 7. Disse o Senhor a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? É mesmo. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e que desvia do mal. Então, aqui foi permissão do Senhor aqui tocar nos bens e que os filhos
é permissão do Senhor. Tudo que acontece na nossa vida não vem por acaso. É porque nós somos provados para que sejamos aprovados por Deus. Muitas das vezes nós passamos por lutas, passamos por provações e não sabemos o porquê. Muitas das vezes nós murmuramos, né? Passando pela prova e murmuramos. Mas Jó, ele não murmurou. Ele agradeceu a Deus, ele orou a Deus. E mesmo ele perdendo tudo, ele agradeceu a Deus. Ele, aqui no 18, para o versículo 18. Estando ainda esse falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comigo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. Quando de repente sobreveio um grande vento da banda dos desertos, deu nos 4 cantos de casa e caiu sobre eles e morreram. Só eles capazes para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e lançando-se em terra adorou. Aleluia. Enquanto Jó, ele passou grandes provações, ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu os bens, ele perdeu a família, né? E mesmo assim ele não desistiu, ele continuava confiando no Senhor, ele continuava orando no Senhor. E quando às vezes nós, né, perdemos alguma coisa que não faz diferente em nossas vidas e sabemos até murmurar e eu já vi pessoas até falar: por quê? Porque Deus fez isso comigo, né? Mas Deus fez, né? Ele tem os seus porquê, ele sabe por quê, ele sabe todas as coisas. Não é por acaso que acontece em nossas vidas, né? Aqui foi permitido, né, de Deus para que Jó passasse por isso, por essas provações, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluia! Né? Aleluia! Santo é o teu nome, meu Pai. Jó, ele adorou o Deus que nós servimos, né? Ele não desistiu. Ele disse assim ainda: ó, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor nos deu, o Senhor nos tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele agradeceu a Deus. Oh, Deus. Porque ele passou por essas provações, ainda disse: nu eu saí, nu eu voltarei. Né? E assim somos nós hoje, irmãos. Nós viemos do pó e ao pó nós vamos voltar. Nós não vamos levar nada. Bens terrenos, materiais para onde nós vamos, né? Para morar no céu. Porque aqui nós vemos aqui que Jó, ele era um homem próspero, mas ele não era agarrado na prosperidade material, não. Ele era, a prosperidade dele era no sobrenatural. Era o Deus vivo que ele servia. Era a confiança que ele tinha no Senhor. Nós estamos aprendendo na revista da escola dominical sobre prosperidade. É ser próspero, mas espiritualmente, material, até mais coisas serão até em nossas vidas. Por isso, só nós temos que dar a nossa confiança. E Ele tudo suprirá as nossas necessidades. Jamais, né, o crente vai ter falta de alguma coisa se nós buscarmos e depositarmos a nossa confiança no Senhor. É verdade, aleluia. Nós vemos aqui que Jó ele foi provado, né, por outra coisa ainda, que foi a segunda vez, a segunda prova de Jó. Foi quando, né, ali Deus permitiu que colocasse ali a chaga, o úlcero dele, né, para que ele viesse, ele estava, ficou ali mesmo, só pele, né, mesmo ali, ele encostado com um caco de telha. Imagina, irmão, perdeu tudo, perdeu os animais, perdeu a família, e agora vem e ainda coloca ainda uma chaga, né, uma doença, porque para o homem, né, por exemplo, se tem uma pessoa ali que está com lepra, né, a pessoa passa e pronto, e recombina ele, porque não, ele não pode tocar nele, né, porque ele tem lepra. E Jó, ele ficou mesmo assim, né? Mas foi permissão do Senhor que ele passasse por isso. E ainda não basta, irmãos, que ainda no versículo 9 fala que a sua mulher lhe disse que ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa a Deus que morre, né? Que
ali a mulher dele, o Satanás, né, o espírito maligno entrou naquela mulher e falou na boca dela para Jó e amaldiçoasse a Deus de morrer, né? Mas Jó, mais uma vez, ele provou a sua integridade a Deus. Porque a palavra diz que resistia ao diabo e ele fugia de volta. E ali, Jó teve ali sabedoria para falar com aquela mulher, porque o espírito maligno se apoderava dela, né? E muitas das vezes, irmão, nós temos que ter cuidado nas nossas vidas também, porque palavras tortas saem da nossa boca e nós temos que ter palavras de bênção, não de maldição, né? Nas nossas bocas tem que sair palavras de bênção e não de maldição, porque aquela mulher, o Satanás usou a vida dela para que Jó amaldiçoasse a Deus, mas Jó foi íntegro, Jó foi sábio e disse a ela, respondeu, como fala qualquer coisa, assim fala tudo. Assim fala tudo. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? E tudo isso não pecou Jó com seus lábios, né? Jó continuou íntegro, né? E ele não pecou, porque o Satanás usou a vida daquela mulher, né? Para que Jó pecasse, mas ele não pecou. E assim, né? Nós vemos que ali Jó estava passando por aquela grande tribulação, porque é uma tribulação na vida da pessoa que está nessa situação, irmão. Quantas pessoas nós vimos dessa maneira, aí nas ruas, né, mendigando, pedindo esmola, assim nós podemos ver que Jó ali ele ficou também dessa maneira. E nós vemos muitas, irmãos, a falta de amor. Hoje está dessa maneira, a falta de amor, né, para com as pessoas. E Jó ele se sentiu ali desamparado, né, pelas pessoas, mas por Deus ele estava, né, confiante que o Senhor, né, ia dar a vitória para ele. Nós vemos que Jó ele passou por essas grandes provações, mas no final o Senhor deu a vitória, porque o Senhor restituiu o povo para ele, né? E assim, quando nós passamos por provações, passamos por dificuldades, passamos por tudo, e não questionamos a Deus, porque o Senhor restitui em dobro para nós. Aleluia! Porque a palavra diz que não vem nada acontecer em nossas vidas sem permissão do Senhor. Se acontece em nossas vidas é porque o Senhor permitiu. Foi permissão do Senhor que nós passamos por provações, para que nós possamos ser aprovados na presença do Senhor. É necessário passarmos pela luta, pelas provações. Porque se há alguém que não tem luta, não tem provação, né, tem alguma coisa errada. Né? Nós temos que ter luta mesmo. Quando vimos nós estivemos aqui na terra, é luta. Mas não nós vamos ter, né, sair da tribulação, é quando o Senhor Jesus voltar, né, e vir buscar a sua igreja, e nós seremos arrebatados. Não vai haver tribulação, mas só alegria e gozo, né, e canto de vitória. É só lá que nós vamos ter a vitória. Aleluia. Nós temos aqui que Jó, ele entrou em desespero com as grandes situações que ele estava passando. Nós vemos que Jó, ele entrou em desespero. E não é diferente, irmão. Quantos de nós entramos, às vezes passamos por dificuldade e entramos em desespero, porque a natureza do ser humano de passar por esse desespero, quando está passando pela prova, né? Mas nós temos que ter confiança no nosso Deus. Ele entrou em desespero, mas ele teve confiança no Deus que ele servia, porque ele diz assim, no versículo 11: porque não morri ao nascer, porque não esperei ao sair do ventre, porque houve joelhos que me recebessem e peitos que me amamentassem. Então nós vemos, né, irmãos, que Jó, ele ficou desesperado por aquela situação que ele estava passando. Aleluia.
mas é normal, né? Mas ele confiava, ele continuou confiando no Senhor, ele continuou sendo íntegro, sendo reto, sendo temente a Deus, ele entendia as coisas de Deus, ele entendia quando Deus, né, falava, ele ouvia. Nós vemos que o Senhor, né, no capítulo 42, nós vemos que o Senhor ali abençoou Jó tremendamente, porque ele passou pelas lutas, pelas tribulações, perdeu tudo que tinha, mas o Senhor restituiu tudo para ele de novo. E assim é na nossa vida, irmão. Quando nós passamos pela prova, passamos pela dificuldade, pela luta, né, confiando no Senhor, o Senhor, ele pode fazer o impossível, né? Assim como na vida de Jó, porque para os olhos humanos, Jó já não tinha mais esperança de vida, né? As pessoas poderiam olhar e dizer, não, esse já não tem mais jeito, mas para Deus há uma solução, né? Em todas as circunstâncias, para Deus, né, nada é impossível quando nós nos colocamos na presença do Senhor. Ele é Deus impossível, Deus que tudo pode. Deus, né, soberano sobre todas as coisas. Como nós colocamos ele acima de todas as coisas, né? Porque é a palavra do Senhor que nos garante isso. Diz aqui a palavra do Senhor, no versículo, no capítulo 42, no versículo 1, diz assim: então respondendo Jó ao Senhor, eu sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser impedido, né? Então nós vemos que todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Tudo ele pode, quando nós nos colocamos, depositamos na presença dele. Basta que nós pedirmos e confiarmos, né? Depositarmos a nossa confiança no nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Aleluia. E nós vemos aqui, no versículo 10, capítulo 42, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó mudou tudo que possuía. Então Deus restituiu tudo para Jó, tudo que ele havia perdido, né? Aqui diz que no versículo 11: vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi, 1.000 jumentas. Aleluia! 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentas. Amém? Amém. Então o Senhor restituiu ali a sorte de Jó e deu de novo para ele, e deu ainda mais filhos e filhas também. E diz aqui, ó, também teve 7 filhos e 3 filhas. Aleluia! Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Queda e da outra terceira que é Yacu, né, que é o nome da filha do irmão José Carlos. Então nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor ele restituiu a sorte de Jó. Ele deu tudo em dobro para ele. Porque Jó, ele depositou a sua confiança no Deus vivo, o Deus de providência, o Deus, né, soberano, o Deus sobre todas as coisas. E quando a nossa confiança no nosso Deus, ele pode fazer o impossível. Ainda tem as coisas que estão, né, indo de mal a pior, mas o Senhor, ele pode restituir tudo aquilo que nós temos. Quando nós estamos na presença do Senhor, na direção do Senhor, porque muitas vezes, né, as pessoas perdem algumas coisas, alguns bens, algumas, né, coisas que têm a ver com acontecer na nossa vida, né, e se não estiver na direção do Senhor, vai de mal a pior mesmo, né? Mas o Senhor, quando nós depositamos a confiança no nosso Deus, ele pode, né, fazer. Aleluia, glória a Deus. E assim Jó, ele foi consolado, né? Porque ali o Senhor restituiu na vida dele tudo. Aí eu creio que o Senhor ali diz para o Senhor no versículo 16, depois disso viveu Jó 150
Aleluia. Então, Glória. é assim que Deus fez na vida de Jó. E nessa noite foi o que o Senhor, essa palavra que o Senhor me deu. Diz assim a palavra do Senhor que, então, morreu Jó, velho e quarto de dias. Ele viveu 140 anos a mais ainda, né? E aquele que já estava para morrer, né? E o Senhor restituiu a vida dele, restituiu a família, restituiu tudo, os bens materiais de todos. Aleluia, Jesus. Né? Glória a Deus. E assim, eu agradeço a Deus que me deu essa oportunidade. E que o Senhor continua, né? Eu quero que, assim que o Senhor, peça a Deus, que o Senhor continua, né? Eu assim, peço a Deus que me dá sabedoria para que eu possa estar falando da palavra do Senhor, porque, irmãos, eu não sei nada.